Iniciamos falando do Ipiranga, que teve um jogo-treino, melhor dizendo, com o Passo Fundo, né? É isso aí, a nomenclatura ela não interessa muito, jogo-treino. Alguns falam, essa confusão, uma partida amistosa. Só para ser bem breve aqui, uma partida amistosa, ela segue algumas formalidades diferentes de um jogo-treino. Um jogo-treino, ele é mais naquela... não tem tanta essa formalidade, as regras elas mudam um pouco, mas na prática o Ipiranga realizou ontem um jogo contra o Passo Fundo na intenção de dar minutagem, uma palavra que alguns não gostam tanto de usar, para mim é uma palavra que eu gosto, minutagem para dar ritmo para todos esses jogadores do elenco, alguns que até mesmo não vinham sendo utilizados, que chegaram agora, puderam estar presentes nesse jogo, essa partida amistosa que aconteceu ontem contra o Passo Fundo. Apesar disso, o Passo Fundo, né, que disputa a segunda divisão do Campeonato Estadual e que ganhou por 2-0, uma partida amistosa, então, que o Ipiranga fez. O Ipiranga que vai em busca para finalizar essa semana intensa de preparação, um jogo que acontece no sábado, um jogo dificílimo contra o Mirassol. Surpreendente a vitória que aconteceu lá no primeiro turno e agora o Ipiranga faz uma briga direta. A classificação ela passa sem dúvida alguma nesse próximo confronto da segunda rodada do retorno. Beleza, Eric, vamos falar de Internacional. O Diego Aguirre busca acertar o time aí depois de uma sequência ruim, né? Depois de uma sequência ruim, começou a semana com uma folga na segunda-feira, na terça-feira, então, com o retorno aos treinos, com intensidade, o Diego Aguirre que vai ter que recuperar esse time do Inter e não vai ser fácil, tá? O próximo jogo é contra o Flamengo. Eu separei alguns dados aqui, é título de informação, tá? Para quem está nos acompanhando. Vamos lá. Os jogos que o Inter realizou contra equipes que estão no G6, ou seja, as primeiras 6 equipes do Campeonato Brasileiro. Quando enfrentou o Palmeiras, o Porco, perdeu por 2-1. Quando enfrentou o segundo colocado, Atlético Mineiro, perdeu por 1-0. Quando enfrentou o Fortaleza, terceiro colocado, perdeu, derrota vexatória por 5-1. E quando enfrentou o Atlético Paranaense, que é o sexto colocado, perdeu por 2-1. Então, resumindo, o Internacional, quando fez esses enfrentamentos, duelou contra equipes do G6, perdeu todos. Não que seja a regra, mas o Internacional vai ter que superar esses números, e os números no futebol, às vezes, eles escancaram algumas verdades. Então, o Diego Aguirre, que vai ter mais esse restante agora, na sexta-feira, até o domingo, jogo contra o Flamengo, e a torcida do Internacional está desesperada pelo que vem jogando esse Flamengo, né, Natan? Vamos falar de Grêmio também, Eric. Quem quiser permanecer tem que ser sabedor que estamos enfrentando dificuldades. O técnico Felipão assumiu responsabilidade na busca da recuperação do time. Ele estava ranzinza, né? Para quem viu a entrevista coletiva depois do jogo contra o Vitória, naquela confusão da qual nós falamos ontem, envolvendo o Ferreira, o Felipão assumiu completamente a responsabilidade, e aí eu entendo que o Felipão tem o tamanho para, quem sabe, conseguir superar essa crise, que não vai ser fácil. Informação de Grêmio: Borja, centroavante, jogador que teve passagem pelo Palmeiras, que foi campeão junto com o Atlético de Medellín. Sim, é jogador do Grêmio. Apenas o anúncio oficial separa ele de jogar com a camisa tricolor. Deve usar, inclusive, a camisa 9, segundo informações. Já desembarcou em Porto Alegre, deve ser anunciado, se não hoje, então em breve. Lá na segunda-feira, no jogo contra a Chapecoense, tudo indica que o Borja, como estava jogando aqui na América do Sul, ele vai ter mais facilidade com a questão da burocrática e ser regulamentado com a CBF, então provavelmente o Borja será a novidade para segunda-feira. E o Felipão disse, palavras dele: quem quiser com o Grêmio está no meu coração, o que estiver no alcance, eu farei, a minha comissão técnica fará. Então, quem sabe, daqui a pouco nós teremos algumas mudanças drásticas nesse time do Grêmio e também com retornos de jogadores que estão no DM. Tá aí informação para você de casa, mais detalhes de esporte, destaques também dessa editoria com o Eric Oliveira, às 5 horas no Virando o Jogo, né, Eric? É isso aí, hoje com a presença do professor Thiago Halpe. Pô, bacana. Obrigado, então. Até amanhã. Um abraço, Natan, e para todo mundo também.